Bruno? Ela gostou da polêmica, né? Pois é, eu quero saber de que eu tô hoje. Verde, tá? Verde. Jogou ontem, tá? Ganhou um clássico aqui no Rio Grande do Sul. Preciso dizer mais alguma coisa? Ju, eu achei que tu ia dizer que eu tô palmeirense hoje. Também. Também. Sporting de Lisboa, de Portugal. Que mais, Alemão? Alemão. Celtic da Escócia, que era o clube do Bernabéu. Eu já falar Celtic, porque eles mais do Brasil, Verde do Brasil, quem mais? O Avenida de Santa Cruz, que disputa o Guarani de Campinas, então exatamente. Muito bem, então tá. É look todo da Circo Fashion Club, tá? Pra quem quiser pode seguir eles nas redes sociais. Qual é o nome? Circo Fashion Club. Tá dado o recado. Deixa eu dar uma boa tarde também para todos vocês que estão nos acompanhando. Quinta-feira, se até ontem as atenções estavam divididas, era um olho na rodada e o outro no Grenal. Hoje, ou depois de ontem, né? Os dois, todos no Clássico Grenal, ou os quatro, né? Que é 2 do Inter e 2 do Grêmio. São 2 do Inter e são 2 do Grêmio. Deixa eu falar um português correto aqui, né? Como diz o Mike Wazowski, que ofende, mas não assassina o português, né? Vamos evitar, né? Vamos evitar. O Mike é verde que nem eu. Ainda mais que uma professora de português em casa, minha mãe é professora de português. Como é que é o nome dela? Inês. Dona Inês, beijo pra senhora. Tá. Ô, Vanessinha, lembra tudo aquilo que eu falava do Grêmio, dos primeiros jogos, aquela boa impressão? Começou melhor que o Inter, que estava mais bem preparado, fisicamente que estava sobrando. Tava, digamos assim, subindo uma escadinha, tá? Escalonando. Tropeçou numa moita verde chamada Juventude? Tropeçou numa moita verde chamada Juventude. Agora, a minha grande dúvida quando a gente está subindo uma escada e a gente tropeça, a gente pode cair um degrau para trás, sim, a gente pode se equilibrar e ficar no mesmo, ou a gente pode fazer que nada aconteceu e dar um passo e seguir em frente, sim, não pode? Sim, ninguém viu nada, vamos seguir. A minha dúvida é essa. Como é que o Grêmio vai reagir a esse jogo de ontem, nessa derrota de ontem, pro Grenal de sábado? Foi apenas um tropecinho e nada vai ser sentido no sábado? Foi aquele que o cara sai com a dor na perna aqui e não sabe se vai continuar? Tô curioso, Vanessa, porque esse Grêmio de ontem foi muito parecido com o Grêmio do ano passado. Mas Felipe tava com os reservas. Eu sei que tava com os reservas. Mas dos reservas do Grêmio tem Edenilson, Cuejar foi titular, Thiago Volpi foi titular. Quem? O Monsalve foi titular. São jogadores que em algum momento ou vão ser titulares ou já foram titulares, ou que o torcedor quer vê-los como titulares. O Arezzo foi o atacante, inclusive desperdiçou alguns gols ontem. O Vieri, lateral esquerdo, hoje é o lateral esquerdo titular. O Rodrigo Eli foi titular, foi o capitão da equipe. Ou seja, Vanessa, temos que dar aqueles devidos descontos quando eu elogiava o Grêmio naquele momento totalmente positivo, e você é testemunha de que eu falava, olha, dadas as devidas circunstâncias, o Grêmio num comparativo com ele mesmo está muito bem. Sim. E estava muito bem, até enfrentar um adversário ontem que também é de Série A do Campeonato Brasileiro e que conseguiu ser fisicamente superior ao Grêmio e que conseguiu ser tecnicamente superior ao Grêmio. O Juventude foi melhor do que o Grêmio. Não diria em toda a partida, tá, Vanessa? Mas em boa parte do jogo. O primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, o Juventude teve chance, chegou a fazer gol que estava impedido, o Grêmio perdeu algumas chances também. Só que no segundo tempo o Juventude foi muito melhor. E olha que o Quinteiros no segundo tempo, ele colocou mais um monte de titular para jogar, ele colocou Cristaldo, ele colocou Pavon, ele colocou Aravena, o Gemerson também entrou, o Vila Sante entrou mesmo pendurado, correu o risco de não estar no Grenal. Não foi uma noite positiva, não foi uma noite legal. O Grêmio não jogou bem, o Grêmio perdeu o primeiro jogo do ano, o Grêmio sofreu os primeiros 2 gols do ano, e aí a gente precisa falar mais especificamente. Primeiro, sobre o primeiro gol do Juventude, tá? Vou pedir a atenção do nosso telespectador, tá? A gente está acompanhando a comemoração do segundo. Olha no primeiro gol, Vanessa, repara como o Juventude entra trocando bola fácil na defesa do Grêmio. Olha lá, tem passe de letra, tem passe para trás, tem passe para o lado, tem domínio, tem finalização, tem defesa do Volpi e tem um rebote para aí sim o Batalha fazer o gol do Juventude. Olha que coisa complicada. Eles jogaram com calma ali, né? Eles aproveitaram e tiveram calma para tocar a bola. Olha, ninguém chegava, Vanessa. Eles fizeram o que eles queriam fazer dentro da área do Grêmio. E tudo começou com o Gia Carlos, que saiu do banco de reservas e deu aquele passe de letra lá, ó, que originou esse passe
esse outro passe, o domínio, a finalização e o gol na sobra. Aí esse segundo lance agora, eu vou querer pedir a opinião pro torcedor do Grêmio. Por quê? Porque foi um chute de muito longe do Jean Carlos. Repara, só que foi um balaço, Vanessa. Na gavetinha, né? Foi. Aí se a gente reparar, a gente vai ver que tem 2 jogadores do Grêmio na barreira. Bom, quem escolhe a quantidade de jogadores na barreira é o goleiro. Ele que tem esse poder. Repara ali, ó, tem só 2, ó. Inclusive eles abrem na hora do chute, que é uma coisa que é inadmissível, né, para quem tá na barreira, justamente porque atrapalha a visão do goleiro. Mas o Volpe, ele foi na bola, só não chegou, né? Ele foi, só não chegou. Só que, e aí, Vanessa, assim, ó, aqui não é um julgamento meu, tá? É um julgamento de rede social. Aquele mesmo torcedor que tanto atacou, criticou o Grando e fez com que ele saísse do Grêmio na última temporada, porque ele não teria espaço para jogar aqui, ele agora, no primeiro jogo do Thiago Volpe, ele já está criticando e crucificando o Thiago Volpe. E eu tenho certeza que é aquele mesmo que até bem pouco tempo atrás não queria o Gabriel Grando. Só que o Gabriel Grando começou muito bem esse ano e parte desse torcedor acabou esquecendo isso. Mas é que torcedor, assim, ou ama ou odeia o goleiro, né? Ama quando ele pega todas as bolas e odeia se deixar uma passar. Então... Eu sei, Vanessa, mas aqui, ó, e aqui, pensa comigo, tá? É óbvio que eu tenho o meu time que torcia quando criança e acompanhei futebol e por isso que eu trabalho com futebol. Mas a minha missão aqui, ela é falar da maneira mais isenta possível sobre o que está acontecendo. E aí eu tô te dizendo assim, que tem torcedor que criticou a ponto do Grêmio mandar um goleiro embora, emprestado pro Cruzeiro, porque ele não conseguiria jogar aqui. E agora esse goleiro voltou. 1 ano depois, sem ter jogado aqui, que é o Gabriel Grando. E o Samuel é testemunha aqui, as outras pessoas que passaram aqui, você também. Eu nunca achei o Gabriel Grando um goleiro desprezável. Mas até acho que o Grêmio pensava que ele não seria tudo isso que foi nesse começo do ano, porque foi atrás do Thiago Volpe. E aí no primeiro jogo que tem o cara, ele fez um milagre ali, tá? Ele defendeu o primeiro chute, ele não conseguiu pegar a sobra. E aí o segundo gol é que eu abro para a interpretação do torcedor. Olha lá, ó. Foi um balaço, foi um chute forte, foi. Mas ele botou só 2 na barreira. Talvez tivesse mais um, a bola não teria passado. Talvez se a barreira não tivesse aberto, não teria passado. Mas o guri tá recém chegando aqui também, né? Mas é isso que eu tô falando. Não dá pra crucificar o cara. Na postagem do Grêmio ontem, depois do jogo, que o Grêmio botou lá no Instagram, que tinha perdido por 2-0 pro Juventude, não sei quantos mil comentários, e a grande maioria era que esse cara não deveria ter vindo pro Grêmio. Calma, gente. Calma, não é bem assim que funciona. O cara acabou de chegar, ninguém garante também que um outro goleiro pegaria ou defenderia essa bola aí. É que, vamos ver o comparativo, o Grando, o Grêmio não tinha perdido, o Grêmio perdeu. Com o Grando, o Grêmio não tinha levado gols, o Grêmio levou. Agora, colocar tudo isso na conta do Thiago Volpe, Vanessa, da maneira que eu penso o futebol, da maneira que eu fui ensinado, da maneira que eu cresci, eu acho muita injustiça com o goleiro do Grêmio. Posso fazer o papel de advogado do diabo aqui? Não podemos esquecer também que você mesmo mencionou que o Ju está em uma grande fase. Sim. Está sobrando tecnicamente. Fisicamente, né? Ontem sobrou. Sobrou. Então, assim, era um adversário realmente à altura do Grêmio e do Internacional, que são os que são os 2 ponteiros aí do nosso futebol gaúcho, tá? Isso aí. Colocando dessa forma. Não podemos esquecer também que o Volpe está chegando, o próprio Quinteiro está chegando, o time ainda está se encaixando. Está começando, é uma pré-temporada ainda, né? E também temos que ver, né? É ótimo, né? Mas assim, vai ser o primeiro Grenal do Quinteiros, né? Vai ser o primeiro Grenal do Quinteiros. De repente, e de um monte ali, tá? De repente ele escolheu poupar muita gente, ou então até poupar tecnicamente ali o próprio time para apostar tudo no Grenal, vai saber? Pode ser, mas daqui a pouquinho eu vou te falar o risco que isso tem na tabela de classificação. Eu vou te mostrar em números. Eu concordo com a tua teoria. Talvez se eu fosse o treinador ontem de Grêmio e de Inter, eu teria feito a mesma coisa que eles fizeram, que foi preservar as principais peças, ainda mais levando em consideração que é um começo de ano. Mas eu vou te mostrar na tabela daqui a pouquinho, em números, o risco que tem o Grêmio. O Grêmio nesse momento tem a terceira melhor campanha. O Grêmio hoje não decidiria em casa uma vaga para a final do Campeonato Gaúcho. Estaria classificado, mas decidiria fora de casa. Só para dar um panorama
mas daqui a pouquinho eu trago toda essa explicação. Pro time do fim de semana, Vanessa, o Grando deve ser o goleiro titular, tá? Não porque a torcida quer, mas porque... O Grando. Não porque a torcida, na sua maioria, quer, mas porque o Quinteiros entende que, nesse momento, o Grando está com mais ritmo, já sabe melhor como se posicionam os zagueiros e tudo mais. E eu acho que o Cuejar, viu? A contratação do Grêmio até agora, assim, eu acho que esse cara ainda vai ficar no banco, tá? Eu acho que o Dodi vai ser o titular ao lado do Vila Sante, eu acho. Isso é um achismo da minha parte. Mas teu achismo é baseado em... É baseado no que eu vi dentro de campo ontem. Entendi. Eu já vejo um Dodi mais solto, um Dodi mais pronto para a temporada e eu vejo um Cuejar ainda dando aquela engatinhada, procurando um melhor posicionamento, tentando entender melhor como os colegas dele funcionam dentro de campo. O Dodi já estava aí no ano passado. Bem azeitado na engrenagem. Isso. Entendi. Por isso, tá? Eu acho que o Cuejar depois vai ganhar a posição, vai ser titular durante a temporada. Mas por um Grenal especificamente, como o desse fim de semana, eu acho, e aí é um palpite, segunda-feira vocês podem me cobrar e a gente conversa aqui. Após a primeira derrota, Vanessa, o Quinteiros concedeu entrevista coletiva. Vamos conferir. El juego no fue bueno, no tuvimos la elaboración, el funcionamiento que tuvimos el partido anterior. A veces cuando uno cambia jugadores de un partido a otro sucede esto, pero yo creo que vamos a llegar de alguna manera enteros, la mayoría de los jugadores, al Clásico o al Grenal. Acho que deu para entender tudo, né? Sim. Machoria, Clássico, El Grenal. Inteiros, é o Clássico, tudo certo, né? Realmente popou o pessoal. Eu gosto de tentar interpretar o que esses caras falam pela expressão deles. Me pareceu a mesma expressão de quando ele ganhou e de quando ele perdeu. Tá me parecendo um cara muito centrado, o Gustavo Quinteiros, nesse começo. Vamos ver, depois de um Clássico Grenal, por exemplo, se tudo der certo ou se tudo der errado, como vai ser o comportamento deles. Até porque se ele está acostumado com os argentinos no futebol, o gaúcho é parelho, né? É parelho, é verdade. Tá. O Vanessa, de técnico para técnico, tá? Do derrotado para o vitorioso. O Fábio Matias também falou depois do jogo. Vamos conferir. Pé no chão, estamos começando ainda o ano e é muito cedo para a gente fazer grandes observações. Tem muitas coisas ainda que a gente precisa construir, precisa evoluir. Concordo com ele, tá? Mas o Juventude deu uma boa amostra de como pretende e como deve encarar a Série A do Campeonato Brasileiro. O Juventude, Vanessa, ele deu uma hora, ele chegou um momento que ele sufocou o Grêmio. O Juventude, ele abafava, ele atacava, ele corria, ele dava carrinho, ele empurrava. O Juventude, ele simplesmente deixou o Grêmio sem ação dentro de campo. Que é o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro com enfrentamentos com times do tamanho do Grêmio ou até maiores que o Grêmio, ou melhores no caso. O Juventude vai enfrentar no Campeonato Brasileiro todos aqueles. Grêmio, Inter, Palmeiras, Santos do Neymar, Botafogo, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Fluminense, Vasco, todos esses times o Juventude vai enfrentar. Vai ser difícil, é claro, manter esse mesmo grau de comprometimento, esse mesmo poder físico em todos os jogos. Mas eu tenho certeza, Vanessa, o time que faz isso, e dando um exemplo bem claro, o Juventude, ele certamente vai vender, se por acaso ele for derrotado, certamente essa derrota vai ser vendida, mas por muito, muito caro mesmo. Tá? Bom, o assunto agora é o Inter, que venceu o Brasil de Pelotas no Beira-Rio, 3-0, quarta vitória seguida no Gauchão. Esse é o primeiro gol, tá? Uns falam Rogel, eu falo Rogel, porque eu sou brasileiro, eu sou gaúcho. Então, pra mim, é Rogel, tá? De cabeça, depois da cobrança de escanteio, fez 1-0. O Inter, até esse momento, encontrava dificuldades no jogo. Depois disso aí, deslanchou. Deixa eu ver se agora o segundo gol é o Vitinho, ó. Ele domina com a perna direita e chuta com a perna esquerda. Acho que não é um bom momento, né, para botar o QR Code ali, se a gente puder tirar, por favor, só para mostrar os gols. Aí depois, obrigado, gente, só para a gente mostrar aqui direitinho. E ainda teve esse lance, ó, no cruzamento da esquerda, que o Ener Valencia, de carrinho, acabou colocando para dentro e fazendo 3-0 para o Internacional. Então, ó, escanteio, gol de cabeça, que é um recurso que o Inter está usando e bastante nesse começo de temporada. Já fez mais de um gol de bola parada, só na estreia foram 2, um de pênalti e um de cruzamento para a área também. 1-0, Vanessa, primeiro tempo do jogo, tá? E aí no segundo tempo tem esse lance aí, ó, o chute do Thiago Maia que desvia. Repara que o Vitinho domina com a direita, ele corta e chuta com a esquerda.
Foi devagarinho, mas foi bem no cantinho, o goleiro do Brasil não conseguiu defender. E ainda tem o terceiro gol, depois do cruzamento do Pablo, o Ener Valencia. Foi o primeiro gol do Rogel com a camisa do Inter, foi o primeiro gol do Vitinho com a camisa do Inter. O Ener Valencia não, né? Esse aí o torcedor do Inter já conhece bem. Ele marcou mais uma vez com a camisa colorada e chegou ao terceiro gol do Inter na noite. Bom, o VAR, tá? Ele é um dos personagens do Gauchão. Nesta partida ele também atuou de forma intensa. Teve pênalti que o VAR chamou para o juiz dar, que o juiz entendeu que não era para dar, para o lado do Inter. Teve pênalti que o VAR chamou para o lado do Brasil, que o juiz de campo entendeu que não era para dar e também não marcou. Teve gol do Brasil, que ficou uns 4 minutos ali parado, Vanessa, tá? E acabou sendo anulado o gol do Brasil. É uma ferramenta que nos últimos campeonatos só era usada no Clássico Grenal, e aí porque os clubes bancavam, e na decisão porque a Federação Gaúcha bancava. E está se provando que ela é muito importante, mais do que isso, ela é fundamental, né, nesses jogos aí de primeira fase, evitando que coisas mais graves, digamos assim, erros mais graves aconteçam. Agora, são lances interpretativos. Tem muita gente que entendeu ontem que tinha que ter sido marcado um pênalti para o Brasil e um pênalti para o Inter, depois daquele agarra-agarra dentro da área. Tem gente que entendeu também que não, que esses lances, de fato, eles não deveriam ter sido marcados. Aí tinha o Arnaldo César Coelho, aquele comentarista que dizia que a regra é clara, né? Não é. A regra ela é interpretativa, por isso que eu vejo um lance, a Vanessa vê outro, você que está aí em casa vê outro. É exatamente o mesmo lance. E nós podemos ter interpretações diferentes exatamente de uma mesma situação. E é por isso que o futebol dá tanto assunto, né? Tanto assunto, a gente gosta tanto e mexe tanto com o torcedor, tá? Bom, esse resultado, tá, aumentou a confiança da equipe para o Clássico Grenal e o Roger Machado, que vai enfrentar o Grêmio pela primeira vez na Arena como técnico do Inter, falou sobre esse triunfo colorado. A gente ainda está num processo aí de um mês de início dos trabalhos e com um campeonato muito curto, também foi importante a gente prestar atenção na questão dos volumes, né, dos atletas, principalmente aqueles que tiveram mais minutagem. A gente vai decidir quem vai ser mais feliz, né? Quem vai ter mais contundência, quem vai ter mais volume, quem vai defender melhor, quem vai estar emocionalmente mais estável, né? Porque esse clássico ele está movimentando muito as emoções, né, do ambiente externo, e a gente tem que controlar isso bem. Como sempre, tá? E eu já adianto aqui pro torcedor do Inter, o Roger vai fazer um mistério até o dia do jogo. Quem vai jogar no ataque ao lado de Wesley e Borré? Vai jogar o Carboneiro? Vai jogar o Wanderson? Ou vai jogar o Tabata, que até agora não jogou na temporada e com problema muscular já está se recuperando? Dificilmente o Tabata vai ter essa condição de, num primeiro enfrentamento do ano, Vanessa, ser escalado, tá? Então, as dúvidas, ou o mistério, ou o Carboneiro, esse colombiano que estava jogando na Argentina, que acabou de chegar, demonstrou personalidade, já fez gol na rodada anterior. Ele perde muito lance, Vanessa, mas ele não se esconde, ele recebe todas, ele tenta, ele busca, ele se apresenta para jogar. É um jogador interessante da gente ver. E tem o Wanderson. O Wanderson, comparado com ele mesmo, ele já deu respostas bem superiores às deste momento. Mas é um cara também que goza de um prestígio com a comissão técnica, com o Roger Machado. O torcedor do Inter sabe bem também o que ele pode apresentar. E ele já participou de outros clássicos em outras temporadas. Dito isso, Vanessa, o resto do time está definido. O Inter vai com o que tem de melhor. Ainda sem o Rocher, ainda sem provavelmente sem o Tabata. Com jogadores que estão entregues ao departamento médico, mercado, que já está fora há mais tempo. Mas o time está definido só com esse mistério de quem vai ser o companheiro ou dos atacantes, né? O Borré e também o Wesley. Ainda está muito cedo para eu te perguntar sobre o Grenal? Não. Que eu guarde isso para amanhã? Pode perguntar, Posso guardar para amanhã, de repente? Assim? Quer perguntar hoje, amanhã ou quer só amanhã? Hoje e amanhã, porque a gente gosta que é de polêmica. Então manda. Né? Eu gosto porque nada é ensaiado, mas vamos lá. Polêmica. E aí? Grenal. Olha, Vanessa, é inegável que ontem o Inter foi muito bem e o Grêmio foi muito mal. Então vou voltar naquela analogia lá do começo da escadinha. Sim. Vai depender do Grêmio. Eu já fiz a escadinha do Grêmio, né? A escadinha do Inter, o Inter estava subindo na escadinha aos trancos e barrancos, mas estava. Ontem,
pela primeira vez com um time que não era o titular, o Inter conseguiu dar uma resposta acima do que o time titular estava dando. Olha que contraditório que é esse tal do futebol. Mas, Felipe, com os melhores jogadores, o Inter não jogava a bola que jogou ontem, não. Mas daí é aquilo que a gente falava, né? Tem que ter a oportunidade. Às vezes o cara que está no banco fala, não, é agora que eu vou mostrar pro professor ali que eu domino essa posição. De minha maneira, né, Vanessa? Eu sempre deixo bem claro aqui que é democrático. A minha maneira de ver futebol, ontem foi o melhor jogo do Inter no ano. O Inter jogou melhor ontem do que em todas as outras partidas. Estreia contra o Guarani, o clássico contra o Juventude, vitória magra sobre o Avenida, vitória sobre o São José com gols no fim da partida, que o Inter teve dificuldades e acabou conseguindo marcar só depois. Ontem, o Inter no primeiro tempo ainda teve uma dificuldade, mas depois deslanchou. O melhor jogo do Inter no ano. Uma análise, então, bem rasa de tudo aquilo que você tem falado nos últimos dias, tá? Que o Grêmio começou muito bem, melhor, sobrando em comparação com o próprio Grêmio da temporada passada, do ano passado. Que o Inter já estava mais ajeitadinho, mais azeitado, mas estava demorando a engrenar. Exatamente. E que a partir de ontem, então, né, houve uma inversão. O Grêmio, né, jogou pouco e o Inter sobrou. Sim. Então, dependendo dessa tua análise, pro Grenal, tu vai dizer que o Inter vai tomar melhor? Não, eu acho assim, eu acho que deu uma equilibrada. É? Eu via o Grêmio antes jogando um pouco mais do que o Inter e vi o Inter jogar ontem mais do que o Grêmio. Num primeiro enfrentamento grande do Grêmio. Isso é emblemático, né? O Inter pegou o Juventude e venceu o Juventude. Sim. O Grêmio pegou o Juventude e perdeu pro Juventude. Né? Em que 2 semanas de diferença, 10 dias, nem isso. Né? Eu acho que o grande ponto é o seguinte: o Grêmio que a gente vai ver no sábado, qual é? É aquele Grêmio dos primeiros jogos ou é o Grêmio de ontem? E o Inter de sábado, qual vai ser? Vai ser o Inter dos primeiros jogos ou vai ser o Inter de ontem? Se for o Inter de ontem, o Inter ganha um favoritismo. Se for dos primeiros jogos, o Grêmio ganha um favoritismo. Entendi. Então, eu acho que na balança, se a gente pegar, soma daqui, divide dali, regra de 3, fórmula de Bhaskara, quadrado ao cubo e divide, eu acho que vai dar tudo ali uns 51-49. Tá aqui, ó. Tá aqui. Para não dizer meio a meio. Pode colocar na tela, por favor, a tabela do Gauchão, por gentileza. Olha, Vanessa, o que é interessante a gente destacar? 10-5, o Grêmio tem 5 pontos de vantagem para o Guarani. Tá. 13-9, 4 pontos de diferença. Tá. 12-6, 6 pontos de vantagem. Tá? Ou seja, Grêmio classificado nesse grupo, neste momento, Inter classificado nesse grupo, Juventude classificado nesse grupo. Neste momento. Segundo colocado, aqui tem 5, aqui tem 5, aqui tem 9. Caxias já abre 4 de vantagem, que precisam 2 rodadas, tudo errado para o Caxias, tudo certo para os outros, para que o Caxias não seja o melhor segundo colocado. Então, neste momento, dupla Grenal, dupla Caju estariam classificados. Detalhe, 10 pontos, 13 pontos, 12 pontos. Esse e esse jogam, alguém vai tirar ponto de alguém. Esse comemora, porque esse se vencer vai a 15. E se esse não vencer, que é o Inter, o Juventude passa o Inter na classificação geral. O Juventude também observa o Grêmio, é claro, só que olha como a diferença já é de 12 para 13 para 10, né? O Juventude também observa e pode abrir uma margem ainda maior. O Juventude pode chegar a 15 pontos e ver o Grêmio no máximo a 13, né? O Juventude pode abrir diferença nessa contagem que é importante para quê, gente? Para que fique bem claro para vocês. Para decidir em casa os jogos semifinais e eventual final do Campeonato Gaúcho. Os 2 primeiros melhores colocados, eles jogam em casa os jogos de volta, ou seja, eles decidem em casa. Vou fazer um rápido aqui, ó. Nesse momento, a melhor campanha é do Inter. O Inter decide em casa. Segunda melhor campanha do Juventude. O Juventude também decide em casa. Grêmio e Caxias teriam que decidir fora. Por isso é tão importante, não é só o Grenal. Sim. E por isso fez tanta diferença ontem, ó. Tira 3 do Juventude aqui. Juventude até 9. E bota 3 pro Grêmio aqui. O Grêmio é até 13. Olha como o Grêmio e Inter já teriam 13 e o Juventude ficando só com 9. Seria muito diferente. Essa tem que ser a comparação a ser feita do jogo de ontem. É isso que eu ia te perguntar agora. Para o Grêmio, por exemplo, reverter isso e ultrapassar o Inter, que é o primeiro, então, nessa pontuação, nessa colocação, ele tem que torcer para dar tudo errado
para os outros e vencer os próximos 2 jogos? Seria isso? Teria que ver o saldo de gols, tá? Mas eu acho que o Grêmio, se ganhar o Grenal, já passa o Inter pelos critérios de desempate, apesar de empatar em pontos. Só que aí o adversário do Grêmio não passa a ser o Inter. Passa a ser o Juventude. Entendeu? Sim. Essa é a questão. Claro, vai continuar sendo o Inter, porque se o Grêmio empatar o jogo depois do Grenal... Digamos, gente, o Grêmio ganha o Grenal, empata em pontos com o Inter. Aí o Grêmio empata depois do Grenal e o Inter ganha. O Inter vai passar o Grêmio de novo. Só que tem que cuidar esse aqui, Vanessa. Praticamente um mata-mata de cada um dos jogos para melhorar a tabela de cada um deles. Eu tô num palpite, tá? E é só um palpite que esse aqui pode se aproveitar desse enfrentamento e acabar essa primeira fase com a melhor campanha entre todos os participantes. Tá comendo por fora, ninguém tá lembrando dele, tá todo mundo olhando o Grenal. Tá ali, ele tá ali mais que quietinho. tem um Grenal no fim de semana. Mas é isso, essa é a tabela do Campeonato Gaúcho. Então tá bem. Outra tela, por favor, e essa é interessante, o Grenal é na Arena, né? E aí todo mundo fica perguntando, mas o histórico de Grenal? Na Arena é um, no Beira-Rio é outro, o Olímpico era outro, enfim. Grenal na Arena, tá? Grêmio, 9 vitórias, 12 empates e o Grêmio marcou 30 gols. Olhem, reparem a diferença que faz jogar em casa. O Grêmio tem 9 vitórias na Arena, tá? O Inter tem 2. Empates. Mesma coisa. 12, obviamente. E o Grêmio marcou 30, mais do que o dobro de gols do Internacional. Mas jogar em casa faz diferença? Faz. Jogar em casa é definitivo, é conclusivo? Não. Mas é bom ou não é bom? Vai ter a torcida ali, o 12º jogador, sempre empurrando, né? Dando pressão no juiz, dando pressão no psicológico dos adversários. Isso é sempre importante também, né? Ingressos vendidos, 10h39 da manhã. 28.961. É tanto ingresso vendido que a previsão de público, que geralmente é divulgada só na véspera do jogo ou no dia do jogo, ela já está em 50 mil, tá? Lembrando sempre que para o torcedor do Inter não tem mais, esgotaram desde ontem. 2.000, né? E tem apenas 2 setores disponíveis, Gold e Camarotes. Camarotes é aquele mais caro e o Gold é aquela cadeira bem confortável, que também é muito boa de acompanhar o jogo, que são ingressos de um poder aquisitivo mais alto também. São quantos no total na Arena? Cabe quantas pessoas? Acho que cabe 56 na Arena, 55. Então já podemos dizer que é casa cheia. Casa cheia. Casa cheia, Vanessa. Casa cheia. 2.000 do Inter, né? 28.961 do Grêmio, nós já estamos em 31 mil aqui, vai. Tem um sócio, aquele que não precisa. Sim, que não. Eu acho que nós teremos eu tenho certeza que nós teremos um excelente público para acompanhar o primeiro Grenal desta temporada. E certamente vai ser um belíssimo jogo, né, Felipe? Porque em termos de Grenal, nenhum dos dois times decepciona. Os dois times já entram assim com sangue nos olhos, querendo fazer o melhor, justamente porque é um clássico, né? Historicamente, o Inter tem vantagem, o Inter venceu mais do que o Grêmio e recentemente a vantagem também é do Inter, tá? Depois de um tempo ali com o Renato, o Grêmio ficou um tempão sem perder, empatava, ganhava, perdia 1, ficava 5 sem perder no tempo auge do Renato ali. O Inter emendou 3 vitórias no ano passado, com mais uma. O Inter tem 4 vitórias seguidas nos últimos 4 jogos. 3 no ano passado, Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro lá em Curitiba, que o Grêmio estava sem a Arena, e Campeonato Brasileiro no Beira-Rio. Então, Campeonato Gaúcho, o Inter ganhou, Campeonato Brasileiro no Beira-Rio, o Inter ganhou, e Campeonato Brasileiro em Curitiba, o Inter ganhou. E o Grenal lá do ano anterior, que ainda tinha o Soares no Grêmio, o último, que foi no Beira-Rio também, o Inter também ganhou. 4 vitórias consecutivas do Inter. Eu gosto sempre de analisar números, Vanessa, que não pode ser só coincidência. Ganhar 4 Grenais seguidos. Não foi num mesmo mês. Sim. Foram mais de um ano de diferença. Foi mais de um ano de diferença. Por isso que eu acho interessante sempre trazer esses dados. Foi um período. Tu falou do Soares, né? E a gente estava falando de ídolos no futebol. Certamente na passagem dele aqui, os colegas de elenco quiseram tirar foto, chamaram pro churrasquinho, né? Não duvido que até o pessoal do Inter tenha pedido para tirar foto com ele, né? Muito amigo do Rocher, goleiro do Inter. Pois é. E agora vai acontecer a mesma coisa no Santos? Já está acontecendo. Já tá? Só que o Santos, gente, na reestreia, tá? Ele ficou, desse cara que a Vanessa está falando, ele ficou no empate ontem com o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo, mais do que o empate, ele ficou marcado pela reestreia do Neymar com a camisa do Peixe. O Alexandre Oliveira, nosso colega, nos conta mais detalhes da partida.
Foi uma noite emocionante aqui na Vila Belmiro, principalmente no início do segundo tempo, que foi quando o Neymar, tão esperado, voltou a jogar, entrou em campo. E ele foi carimbado pela bola. Quase que machuca, ele ficou um tempo se recuperando ali, sabe que ali é um lugar bem sensível. O Santos vencia a partida por 1-0 com um gol de Tiquinho Soares de pênalti. Neymar tentou alguns lances, finalizou para gol, mas quem acabou marcando foi o Alexandre do Botafogo de Ribeirão Preto. O centroavante fez de cabeça, empatando a partida. Neymar foi muito festejado, tanto pelos jogadores do Santos, pela torcida, como os adversários. Ao final do jogo, teve fila para tirar uma foto com o Neymar. Enfim, depois de 12 anos, Neymar está de volta ao Santos, de volta ao futebol brasileiro. Eu estou muito feliz de voltar a jogar. Eu preciso de minutos, preciso de jogos. Não estou 100%, mas acho que fiz um bom jogo hoje. Eu não esperava correr esse tanto, receber esse tanto, né, driblar, me sentir à vontade, me sentir 100% confiante. Mas é obviamente que falta ritmo, falta jogos, e eu tenho certeza que daqui a uns 3, 4 jogos eu vou estar muito melhor. Eu sei que fora de campo muita gente tem restrições ao Neymar, tá? Só que a minha função aqui é falar dentro de campo. Sim. E dentro de campo, Vanessa, esse cara bem, esse cara feliz, esse cara jogando bola, ele é bom pro futebol brasileiro, ele é bom para todos que gostam de futebol e ele é bom principalmente pela seleção brasileira. Para nossa seleção, Vanessa, ela ter esperança de conquista, de jogar bem, de qualquer coisa que a gente queira, pelo menos tentar sonhar, esse cara tem que estar jogando. E esse cara é o Neymar. Viu ali o time adversário fazendo fila para tirar foto com o cara? Sim. E eu vi ele paradinho sorrindo com cada um dos colegas. Aí, ó. Olha o que é essa imagem, gente. É os caras que acabaram de enfrentar o Santos, o time adversário. Todo mundo quer uma foto com o Neymar. Tô com pena do fotógrafo. Deve ter dado câimbra no dedo ali. Deve ter dado câimbra no dedo do cara mesmo. Tá aí, foi apenas uma reestreia, um começo, alguns minutos dentro de campo. E certamente em breve, Vanessa, ele vai estar ainda melhor fisicamente e vai estar participando de clássicos lá em São Paulo e vai estar enfrentando o Grêmio e Inter, né? Neymar vem jogar com o Inter aqui no Beira-Rio, com o Grêmio na Arena, com o Juventude lá em Caxias do Sul. Neymar ainda não está com aquela idade de ser preservado em jogos fora de casa. O que o Neymar teve, 33 anos, né, Mamal? O que o Neymar teve foi uma lesão. O Neymar não é aqueles caras que já estão para se aposentar. Ele tem lenha para queimar ainda. Então, certamente, vou falar do Soares de novo. Lembra onde o Grêmio jogava? A quantidade de torcedores, não só do Grêmio, de outros clubes que iam ao estádio para acompanhar o Soares. Imagina agora com o Neymar, que pro Brasil representa muito mais do que o Soares, né? Pro brasileiro também. Uma coisa que eu vi nessa entrevista, Felipe, eu achei muito interessante, porque eu, pessoalmente, acho o Neymar muito marrento, né? Até porque ele começou muito cedo, ele virou rico muito cedo, então, assim, ele sabe que ele pode, ele sabe que ele tem talento, então ele tem essa marra, né, do jogador mais talentoso dessas novas gerações, tá? Mas é a minha opinião. Nessa entrevista ele me pareceu muito mais centrado do que o Neymar que eu vi das últimas vezes. Pé no chão, ele reconheceu seus erros, suas limitações. Ele entendeu, olha, não estou 100%, mas eu quero, e demonstrou isso. Eu quero jogar. Isso ele não estava fazendo lá fora, né? Eu achei isso muito interessante, assim, parece uma virada de chave. Que bom! E tomara que isso realmente aconteça, tá, Vanessa? Porque o Neymar é um jogador de futebol, assim, ó, que ele joga bola. Podem não gostar do Neymar, mas ele, como jogador de futebol, ele é um craque. Não, eu não falo nada, só digo que eu acho ele meio marrento. Ele pode ser um cara, gente finíssima, entendeu? E ser essa impressão que ele passou de algumas posturas que ele teve ao longo dos anos. E essa impressão é que nem, tipo, cada um tem a sua, cada um faz uma interpretação. Agora, se o Neymar quiser vir nos dar uma entrevista aqui ao vivo, eu posso mudar minha opinião, viu, Neymar? Fica a dica, vem aqui no Balanço na Rede, né? Ao vivo. Eu entrevistei o Neymar algumas vezes, tá? Tem até foto minha entrevistando o Neymar no tempo que eu morava lá em São Paulo, ele jogava no Santos. Ele sempre foi o Neymar, né? Esse foi um problema. Ele já surgiu... Como o Neymar, como aquela promessa, como o próximo Pelé, como tá ali na bandeira. Com 16 anos, aí teve toda aquela lenga-lenga se ele ia pro Barcelona ou não, ele foi pro Barcelona. Ele sempre foi um astro e foi tratado dessa maneira, e ele sempre deu a resposta como um astro também, né? Talvez esse seja
toda a trajetória dele, o momento mais crítico. E talvez por isso esse tipo de discurso tenha te chamado tanta atenção e ele possa estar, de fato, refletindo para fazer as coisas de um jeito diferente, para ele voltar a ser aquele velho Neymar que todos nós conhecemos. Mas tu que conhece o Neymar há tanto tempo, assim, ó, muito me admira que tu nunca tenha visto ele fazendo propaganda de cueca. Tu sabe que amanhã nós vamos trazer fotos do Neymar de cueca e do Cristiano Ronaldo de cueca? Amanhã? Amanhã. Ah, tá. Hoje deu um probleminha aí, amanhã nós vamos mostrar. Aí o telespectador aí de casa... Mas daí o que tu quer comprovar com isso, Felipe? Só me diga, assim. Eu quero mostrar a diferença do tipo da cueca do Neymar para do Cristiano Ronaldo. Aquela mais aqui, tem aquela mais aqui, né? E tem aquela mais tipo sunga, assim. Eu achei que tu quisesse me comprovar que Cristiano Ronaldo, mesmo mais velho, está com o físico do Cristiano Ronaldo. Ah, não, mas o Cristiano Ronaldo tá uma porta. Eu achei que tu quisesse me comprovar que o físico do CR7 é muito mais assim que o Neymar. O Cristiano Ronaldo, por isso que o apelido dele é robozão, né? Ele é todo assim, né, Vanessa? Amanhã a gente mostra. O Neymar mais magrinho e o Cristiano Ronaldo mais musculoso, digamos assim. Então tá. Atenção, público feminino, amanhã tem promessas de Felipe Bueno. Amanhã. Na rede. Combinado? Combinado. Valeu? Beijo. Boa tarde a todos e até amanhã.